tela, né? Vamos começando. Eu também não sou muito de muitas formalidades, como vocês sabem, né? Então, mas agradeço imensamente, claro, ao convite de você, Rafaela, Silvana, da comissão né, de previdenciário daí de PG, que é uma cidade que eu gosto muito, eu tenho muita, né, gosto muito de Ponta Grossa, tenho ligação com Ponta Grossa desde os tempos fui muito na festa da camiseta em Ponta Grossa, já estou denunciando a minha idade, nas Minting Fest e tal, fui muito a Ponta Grossa, tinha grandes amigos aí em Ponta Grossa, ainda os tenho, né? Tenho grandes amigos em Ponta Grossa, mas na época da minha adolescência eu fui muito a Ponta Grossa. Engraçado, sempre que eu passo eu me lembro não sei por que, das festas da camiseta do Ponta ali e tal. Ponta Grossa é uma cidade que eu tive uma namorada aí em Ponta Grossa, pena que hoje em dia eu perdi o contato com ela, não sei onde ela anda. Mas isso também foi no tempo da adolescência, antes de eu casar, né? Eu já casei, já descasei e tal. Foi antes de eu casar, então ela era uma colega nossa. Puxa, enfim, vamos lá. Eu vou fazer então aqui o compartilhamento, porque o nosso tema é. Qual que é o nosso tema mesmo, Rafaela? Estou brincando. Finanças, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o financeiro do escritório. Essa é uma fala que eu também já apresentei algumas vezes, faz parte de um curso que eu tenho, o módulo de financeiro, e eu dei uma encolhida assim, para a gente falar basicamente assim, os pontos principais do que eu penso ser a ideia do financeiro do escritório. Tá dando para vocês verem aí? Tá compartilhada a tela? Como que ela tá? Tá compartilhada, mas por enquanto tá escura para mim aqui. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Aí aparece a gestão de finanças e o teu e-mail, o teu Instagram lá embaixo, tá? Ah, tá aparecendo o próximo slide, não tá aparecendo o slide principal. Aí agora apareceu gestão de finanças, obviamente, que as finanças... Tá. Não, então, peraí. Deixa eu retornar aqui, porque ela tá aparecendo como slide. Tá como o próximo. Daí não adianta, porque daí vocês ficam vendo as duas telas, não é bem o que eu gostaria. Deixa eu ver, peraí. Vamos ver se agora vai. Ai. É que eu trabalho, tô com duas telas aqui. Não. Essa merda. Acho que agora sim, né? Agora apareceu para vocês? Não. Não? Não. Esse é o título, Comissão de Direito Previdenciário. Isso. Essa tela está aparecendo para vocês. Certo, só que tá Tá. aparecendo daí teu endereço de Instagram abaixo. Tá. Então, peraí, deixa eu só tirar essa barra de ferramentas aqui. Olha só tá chegando o nosso pessoal aí, doutora Márcia, doutor Brizola. Ótimo. Nossa comissão, o pessoal tá chegando. Compartilhamento sempre atrapalha a gente, né? Até a gente se achar, eu também tenho dificuldade. Às vezes. Não, e eu né? eventualmente compartilho telas que nem deveria compartilhar, já fiz um monte de burrada nisso, mas agora aprendi, eu acho que finalmente aprendi. Então tá. Né, dentre os pilares da gestão, finanças é um deles, né? Os outros seriam marketing, pessoas e produção jurídica. Seriam os 4 pilares. Finanças seria um desses 4 pilares que a gente tenta observar ou observa dentro da ideia de gestão legal, que é olhar o escritório como um todo, né? O que eu sempre digo, o escritório não é um lugar de fazer petição,
né? A gente tem ideias erradas sobre o escritório. Eu vou falar sobre isso rapidamente. Até que horas a gente pode ir, doutora Rafaela? 10 horas? É 1h da tarde. Tá. Ah, ótimo, então. Com o senhor até 1h da tarde. Bom, a gente vai falando um pouquinho, mas vamos tentar ali por umas 10, 10 e pouquinho, tá? Considerando que a gente está também começando aí 9h15. Fique à vontade, doutor. A palavra é sua. A gente tem alguma... Primeiro, estamos aproveitando. eu penso que a gente tem algumas ideias a respeito do escritório, né? Primeiro, a ideia de que o escritório ele deve ser um lugar em que o escritório deve nos servir, não a gente servir o escritório. Como de forma genérica, a profissão, eu digo, né? Eu vejo colegas falando assim, eu estou corrido, eu não tenho tempo, nossa, estou cheio de prazo, nossa, tenho 10 audiências, meu Deus do céu, o escritório me toma muito tempo. Então, eu vejo que quem está falando isso por conta do ativismo que existe em torno da advocacia, e existe uma moda do ativismo que eu acho que é um pouco perniciosa, eu penso que isso são pessoas que servem ao escritório, quando na realidade é o escritório que deve nos servir. Sim, enquanto advogado, nós devemos servir a advocacia para distribuir justiça, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, porque esse é um dos nossos mistérios. Mas ao escritório, não. O escritório existe para nos servir. Então, são ideias que eu penso que são um pouco equivocadas a respeito do escritório. A primeira ideia é essa, né? De que o escritório serve a nós ou nós é que servimos ao escritório. Esse é um primeiro ponto de reflexão. Segundo ponto de reflexão sobre o escritório é a gente entender que o escritório não é um lugar de fazer petição. Ele não faz só isso. O escritório é muito mais do que isso, né? Eu posso dizer que o escritório é um funil de problemas, onde as pessoas com problemas se dirigem para lá, né? E é lá que a gente tenta resolver os problemas das pessoas, seja empresarial, seja tributário, seja previdenciário, família, sucessões, mas é para lá que as pessoas se dirigem. Então, nosso escritório é o local onde as pessoas com problemas para lá se dirigem e é onde a gente tenta ou busca as melhores soluções para essas pessoas. Mas o escritório não é um lugar de fazer peça. Então, fazer petições, fazer peças, é uma das partes, desses pilares que é a produção jurídica, e fazer petição ou elaborar peças é uma parte ainda menor do pilar produção jurídica, né? Então, essa também é uma ideia um pouco distorcida, né? Dentro desse ativismo que tem sido tão propalado, de que o escritório tem que fazer. Não, eu acho que existem outras maneiras de solucionar problemas que não é necessariamente jurídica e que não é necessariamente litigiosa, né? Então, o escritório não é um lugar de fazer peças. Uma outra ideia também um pouco equivocada que a gente tem do escritório, que daí entra nessa questão diretamente de finanças, é que o escritório é um lugar de ganhar dinheiro. Não, o escritório também não é um lugar, não é o único lugar em que a gente ganha dinheiro. Eu acho que na advocacia, muitas vezes, a gente está ganhando dinheiro fora do escritório. E dentro do escritório é onde a gente realiza a atividade com a finalidade de também ganhar dinheiro, né? Então, às vezes eu ganho dinheiro o que eu quero dizer quando que ganho dinheiro fora do escritório? Eu ganho dinheiro fora do escritório quando, por exemplo, eu estou num local que não é necessariamente jurídico, mas que eu posso encontrar pessoas que vão me trazer trabalho, e com isso eu vou ganhar dinheiro. Por exemplo, numa festa de aniversário de uma coleguinha do teu filho na escola. Você pode encontrar alguém ali, um pai de outro coleguinha, que tem um determinado tipo de demanda, e daí não está falando de ficar respondendo questão em festa de aniversário, que é outra coisa mal vista ou mal esclarecida, né? Para quem não é advogado, que é isso, né? Tem uma duvidazinha. Não é ficar respondendo duvidazinha, até porque eu acho que isso é horrível na advocacia, mas é você ter a possibilidade de, fora do escritório, realizar negócios, né? Por quê?
Porque ter lucro na advocacia não é um problema, não é feio, né? Ao contrário, a gente só consegue estar aqui e a gente só consegue desenvolver uma advocacia que também seja salutar para todas as partes envolvidas, nossos clientes, o próprio judiciário, nós mesmos, as pessoas que trabalham conosco, porque a gente está tendo resultado financeiro. Só que ganhar dinheiro na advocacia, principalmente na advocacia, ficou mal visto durante muito tempo, porque são crenças limitantes. A gente aprende desde pequeno, talvez, que ganhar dinheiro na advocacia seja algo pérfido, seja algo ruim. Né? A gente escuta lá como crenças limitantes várias coisas que vão se repetindo ao longo da vida da gente. Por exemplo, o sujeito é podre de rico. O dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A gente fica internalizando tudo isso ao longo da nossa vida e depois, claro que é difícil cobrar consulta. Claro que é difícil fazer uma proposta de honorários para o cliente. Por quê? Porque ainda tem todo um meio social que diz que advogado é mercenário, que advogado é treteiro, que advogado faz rolo, o que não é verdade, nós sabemos disso, né? Existem colegas que têm um desvio da sua tarefa como advogados? Claro que existe, como existem todas as outras profissões. Pode ser costureira, decorador, engenheiro, médico, qualquer profissão. Seja uma profissão diplomada ou não, vai ter profissional que pode desviar a função, ou desviar o bom senso, ou desviar a honestidade da profissão. Na advocacia também tem. Como no Ministério Público também tem, como no Poder Judiciário também tem, como em órgãos públicos também tem. Né? Então, mas essa é uma minoria. Em todas as profissões, essa, obviamente, é uma minoria de colegas ou de pessoas que fazem isso. Mas existe essa pecha, vamos dizer assim, esse manto que reveste um pouco a nossa profissão nesse sentido. Então, a gente fica sempre um pouco atrapalhado em momentos de falar de dinheiro com o cliente. E a gente tem, na verdade, é um pouco latino também isso. A gente tem problema, dificuldades em falar sobre dinheiro. É difícil entre os sócios falarem sobre dinheiro, é difícil muitas vezes o casal falar das finanças, né? Se um casal antes do casamento, um casal de namorados que está propenso ao casamento, vai falar sobre como vai ser a partilha de bens, o regime de bens, não a partilha, o regime de bens que eles vão adotar no casamento, gera uma certa espécie, gera uma certa dificuldade de um ou de outro, né? Tipo, o que você está pensando, que eu quero casar com você por causa de dinheiro? Não, estou pensando que daqui a pouco eu tenho uma vida anterior financeira e você também, e que isso deve ser considerado no momento em que a gente vai casar, né? Mas as pessoas têm dificuldade em falar nisso, isso é natural, de uma certa maneira, mas não pode ser levado para dentro do nosso escritório a ponto de que a gente não consiga, de fato, falar sobre isso com os clientes, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que ganhar dinheiro é mercantilização. E mercantilização, sob o aspecto ético, do que o próprio Estatuto da Advocacia fala, é outra coisa completamente diferente e que a gente poderia falar sobre mais uma hora aqui, mas mercantilização da advocacia não é proposta de honorários, mercantilização da advocacia não é ganhar dinheiro, mercantilização da advocacia não é ter um escritório organizado nesses 4 pilares de gestão que eu falei: finanças, produção jurídica, pessoas e marketing. E aí, dentro do escritório, né, então vamos já entrando nisso, a gente tem basicamente, né, 2 escolhas a fazer, né, se a gente está ganhando dinheiro, portanto. A tua forma de tributação, e é a ideia da palestra, não é? Então, você tem uma forma de tributação que é na tua pessoa física ou numa pessoa jurídica, né? E aí você pode escolher entre qual forma você vai tributar, e nós vamos falar um pouquinho já sobre isso. E também, né, eu não sei, para mim saiu aqui a quantidade de colegas que tem, mas se são na sua maioria previdenciaristas, eu não consigo ver todos aqui,
A né? maioria ali é do nosso pessoal da comissão ali, doutor, Ótimo, previdenciaristas, né? E a gente tem ótimo. aquele problema, né, do RPV, do precatório, geralmente nós previdenciaristas recebemos assim, então a nossa tributação como pessoa física é bem alta, né? Porque hoje os RPVs saem em nome do procurador, do advogado, né? Já é destacado os nossos honorários. Certo, vamos falar sobre isso então. Né? Basicamente, então, vou focar mais, é por isso que eu quis ver quem estava ali, para focar mais exatamente no colega, em vocês aí que são os previdenciaristas. Né? Então, a gente vai ter aí uma escolha entre pessoa jurídica e pessoa física, é a tributação de cada um, e também tem a ideia da precificação dentro do próprio direito, né, do trabalho de direito previdenciário, do direito previdenciário, que é uma precificação também já diferenciada de outras áreas do direito. Então, já peço vênia a colegas que não sejam né, previdenciaristas, mas vou falar um pouquinho sobre isso, e se alguém tiver alguma outra dúvida, também vai colocando ali no chat. Só vou pedir para a doutora Rafaela acompanhar o chat ali, eventualmente, Certo, pode para falar. me informar, porque eu já não estou vendo mais também vocês, eu só estou vendo a minha apresentação, tá? Mas suponho que vocês estão me vendo aí, tá? Então, a ideia da precificação no previdenciário também a gente vai tentar falar. Primeira questão é um pouco técnica, né? Mas é a diferença entre a gente fala o que é custo, o que é despesa e o que é investimento. E isso, apesar de ser um pouco técnico, é importante para a gente saber elencar dentro dos nossos gastos o que é cada um, tá? Então, primeiro, eu vou ser bem breve nisso, porque é técnico, como eu disse, mas é importante a gente entender quando eu falar cortar custo ou cortar despesa, né? Ou em fazer mais investimento. O que é custo? Custo é tudo aquilo que está ligado diretamente à atividade jurídica. O que é custo, então, do escritório? Folha de pagamento do estagiário, folha de custo de salário do nosso associado, certificado digital, anuidade da OAB, valor mensal do meu software de gestão, se eu tiver. Tudo isso é algo ligado diretamente à atividade jurídica. Sem token não dá para trabalhar. Sem internet não dá para trabalhar. Sem OAB não dá para trabalhar. Né? O custo do estagiário eu tenho que lançar como custo, que é diferente de despesa, que são outros gastos, mas que não são ligados diretamente à atividade jurídica. Então, por exemplo, aluguel é despesa. Material de limpeza é despesa. Condomínio, IPTU, salário da secretária, isso é despesa. Então, vejam, se eu falo assim, eu quero ganhar mais, diminuindo o gasto, eu posso falar em cortar despesas ou diminuir despesas. Pode ser o café, pode ser a bolacha, eu posso ir para um lugar com um aluguel mais barato, eu posso não ter o escritório, não ter aluguel, né? Eu posso trabalhar só remotamente da minha casa, né? E a pandemia mostrou que isso é perfeitamente possível. Mas o custo é mais difícil de eu cortar, como eu disse antes. Não posso cortar o custo da anuidade da OAB. Né? E a anuidade da OAB eu não posso não ter. Né? Eu tenho que ter, faz parte do exercício da advocacia. Né? Então, Alexa, pare. Desculpa, Alexa, aqui me lembrando de um compromisso diário que eu tenho. Então, é mais fácil, ou fica mais tranquilo de eu entender quando eu falo assim, eu posso diminuir despesa, mas é mais difícil eu diminuir custo. Vou mandar o estagiário embora, impacta diretamente na minha atividade. Então, quando você começar a relacionar os teus gastos, e a gente vai fazer já um exercício prático disso, é importante a gente entender o que é custo, o que é despesa, pelo menos mentalmente, para poder ir dividindo isso e deixando mais factível o financeiro do escritório, né? Investimento é tudo aquilo que vai fazer parte do meu crescimento. Então, software de gestão, ele é custo,
Mas no momento da implantação dele, ele é um investimento. Eu preciso ter um software de gestão. Hoje, se eu tiver mais do que 40 ações judiciais, tá? Administrativas, no previdenciário, 50, talvez até com 50 você consiga ter um controle razoável. Mas mais do que isso você começa a se perder no controle de prazo, no controle né, das audiências, dos clientes que você vai atender, quem você atendeu, quem você não atendeu, que tipo de cliente eu tenho mais revisão, tenho mais concessão, eu tenho mais aposentadoria híbrida, eu tenho mais cliente homem, mais cliente mulher, eu tenho mais cliente da zona rural, eu tenho mais cliente da zona urbana, qual é o meu tempo médio entre eu atender o cliente pela primeira vez e sair o RPV, a expedição do RPV, ou seja, eu colocar o dinheiro efetivamente no meu bolso, isso tudo um software de gestão vai te dar esse tipo de parâmetro. Então, é importante você ter, eu refuto de extrema importância que você tenha no teu escritório, e isso faz parte do teu investimento enquanto você está implementando ele. Depois que ele está implementado e passa a funcionar, o valor mensal, normalmente os softwares trabalham com valor mensal, passa a fazer parte do teu custo. Né? Outro tipo de investimento. Livro, curso, congresso, expansão física do escritório, contratação de alguém para fazer um marketing razoável e adequado para você, tudo isso faz parte do investimento do escritório, tá? Então, para investir, você tem que ter lucro, né? E o que é lucro? Lucro é o saldo positivo que fica depois do faturamento, que é o meu rendimento bruto, ou seja, tudo aquilo que eu ganho, abatido todos os meus gastos. Gastos é custo, né? Os meus gastos com custos, os meus gastos com despesa e principalmente o meu gasto com prolabore meu, porque isso também faz parte dos gastos do escritório. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, isso é muito importante. Por quê? Porque lucro não é remuneração de sócio. A remuneração tua do escritório é o teu prolabore, tá? Então é obrigatório você ter um prolabore. Você tem que ter um prolabore. Nem que você tenha um prolabore alvo. O meu prolabore alvo é 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, X mil reais por mês, não importa. Mas você tem que ter o teu prolabore alvo, tá? E ele tem que estar lançado entre esses gastos do escritório, né? E o teu prolabore é custo ou despesa? O que vocês me dizem? Alô? Alguém vai falar? Eu acho que é custo. Eu acho que é custo. Isso. Por quê? Porque é algo ligado diretamente à atividade jurídica. Exatamente. Né? Então, ele está ali no teu custo. Mas tudo bem, para nós, para a gente não ficar tão esmiuçado nisso, mas é isso, está dentro dos meus gastos. Então, eu tenho que ter um prolabore, tá? Um prolabore alvo dentro do meu escritório, que faz parte dos meus gastos mensais. O meu faturamento tem que pagar todos os gastos, incluindo o meu prolabore e INSS. Sobre o prolabore, eu não vou falar de INSS, porque eu sei que todos vocês recolhem INSS aqui, né? Obrigatoriamente, nós somos previdenciaristas. Então, o teu lucro vai ser o teu saldo positivo, né? Resultante do faturamento subtraído todo o gasto do escritório. Tá? Então, tem que ter um prolabore. E isso não sou eu quem diz também, isso é uma questão legal. Esse aí é o conceito de prolabore e é obrigatório. Tá? Quer dizer, todo sócio que presta serviço para aquela sociedade poderia ser uma padaria. Vamos dizer que eu sou sócio da doutora Bianca numa padaria, uma panificadora. Mas ela é quem trabalha na panificadora, eu só entrei com o dinheiro. Eu só vou receber parte do lucro, enquanto sócio investidor.
ela que também é sócia, mas é uma sócia que está ali abrindo a padaria, ou fechando, ou lidando no caixa, fazendo compra, lidando com os funcionários, enfim, ela recebe um prolabore. Me parece muito razoável isso, né? Se isso acontece lá em outra atividade, por que não acontece no nosso escritório? E não acontece no nosso escritório. Eu vejo muitos colegas que fazem o quê? E aí vejam como vem outra crença limitante. Eu perguntei assim, eu tive no oeste de Santa Catarina, em Barracão, Dionísio Cerqueira ali, que a gente tem até uma subseção da Tríplice Fronteira, que é Paraná e Santa Catarina atuam juntas ali em termos de OAB. É a única subseção compartilhada do país. Mas, enfim, isso é outra história. Mas ali um colega disse assim, eu tenho meu sócio, a gente paga as contas e divide o que sobra. Vejam que a própria expressão divide o que sobra, ele está dizendo, toda vez que ele fala isso, que ele fica com a sobra, que ele fica com o resto, que ele paga as contas, que é o principal, e o que sobra, o resto, é a remuneração dele. Vocês entendem como isso cria a falsa crença limitante de que a nossa remuneração, de que o nosso lucro, ou de que aquilo que é o nosso, efetivamente, o nosso pão, não o nosso ganha-pão, o nosso pão, ele está tratando como sobra. Faz sentido isso para vocês, eu espero, né? Então, a própria palavra. Porque quando você fala assim, tem uma sobra de comida aí, para quem que se, né? Vou dar uma sobra de comida para alguém que está pedindo. Eu tenho uma sobra de ontem que eu vou almoçar hoje. Às vezes a gente fala assim, sobra do almoço de domingo, eu vou comer aqui. Né? Mas é sobra, é resto. Então, a própria ideia de eu dizer, eu pago as contas e divido o que sobra, o que significa que eu não tenho esse prolabore, eu não tenho esse prolabore alvo, faz com que o teu grau de potência de crescimento já mental fique muito reduzido. Porque se eu tenho um prolabore, ainda que seja um prolabore alvo, eu tenho uma meta a ser cumprida. Assim como eu tenho uma obrigatoriedade de pagar o aluguel, de pagar a internet, de pagar o condomínio, de pagar o salário da secretária, eu também tenho uma obrigatoriedade de pagar o meu prolabore, o que se torna uma meta de faturamento para o escritório. Porque se o escritório não faturar o suficiente para pagar todas as contas, e nessas contas está o meu prolabore, o escritório tem que fechar. Ele quebra. Se a padaria da qual eu sou sócio não tiver dinheiro para pagar o funcionário, não tiver dinheiro para pagar o aluguel, ela vai quebrar. A banca de revista, um hotel, um posto de gasolina, uma concessionária de carro, um consultório médico, a atividade que vocês quiserem. Se ela não faturar o suficiente para pagar as contas, ela fecha. Faz sentido? Faz. Então, dentre essas contas que eu estou falando, dentre esses gastos que eu estou falando, está aí o nosso prolabore, que eu tenho que colocar obrigatoriamente como uma meta de coisa, de faturamento. Se eu não atingir a meta no mês, ok, eu vou receber menos. Meu prolabore é 10 mil, dá um exemplo, meu prolabore é 10 mil, e eu tenho de outros gastos do escritório, 5 mil, para fazer uma conta, tá? Então, o escritório gasta por mês, tem como débitos por mês o total de 15 mil reais. Se naquele mês o escritório faturou 14 mil, eu vou pagar os 5, que é aluguel, folha, internet, ok, e não vou pagar os 10 mil do meu prolabore, eu vou pagar só 9 mil. Mas nesse mês o escritório ficou menos 1.000, ficou 1.000 negativo, ficou devendo 1.000 reais. Para quem? Ficou devendo 1.000 reais para mim mesmo, se eu estou sozinho. Porque eu não posso ficar devendo 1.000 reais do aluguel, eu não posso ficar devendo 1.000 reais da internet, ou 1.000 reais para o salário do meu associado, da minha secretária. Então, ficou menos 1.000 para mim. Vamos dizer aí no mês de maio que está acabando. No mês seguinte, de junho, eu continuo com os mesmos débitos de 15 mil. E o escritório daí, então, faturou 20. Certo? Sobrou 5, quer dizer, lucrou 5? Não, porque esse menos 1.000 de maio, que eu tenho aqui, esse débito de 1.000, que é para mim mesmo, começa junho lá com menos 1.000. Então, o escritório menos 1.000 e menos os 15 do custo gasto mensal, eu tive em junho menos 16.
faturamento 20, o lucro é 4, o lucro não é 5, porque eu tenho que pagar esses 1.000 que ficaram do mês passado, que é para mim mesmo. Faz sentido? Eu não estou vendo vocês para ver se vocês estão fazendo cara de faz sentido, cara de não Sim, faz sentido. estamos Né? anotando aqui. Quer porque alguns estão com a câmera desligada, a grande maioria. Faz todo sentido, né, doutor? Porque É. realmente é isso. Ainda essa semana eu estava conversando isso com a menina que que faz a minha coordenação ali do escritório, porque a gente está com uma colaboradora nova e a queixa dela foi sobre o valor cobrado para algumas consultas. Mas como assim? Eu não estou pagando a remuneração dela com charme? Falei bem assim para outra, falei, como que ela pode reclamar de eu cobrar uma consulta para analisar um planejamento, para analisar até um processo indeferido de outro cliente ou para qualquer outra coisa? Eu faço uns atendimentos também na área tributária e a gente vê cliente cobrar da adesão, de uma adesão, porque, pô, dá um trabalho enorme aquilo ali. Claro. Você está trabalhando só para analisar a situação do cliente, e realmente é uma questão de implantação de cultura, né? E é importante, exatamente isso, é importante a gente entender que todo trabalho tem que ser remunerado. Eu repito, eu não quero desmerecer nenhum tipo de trabalho, mas se você pegar outras prestações de serviço, se você levar a tua torradeira que queimou, teu secador rotate, que você faz chapinha, se você levar ele para arrumar, o cara vai dizer o seguinte: ó, eu cobro, vai custar R$80 para arrumar, mas eu tenho uma taxa de orçamento. Para abrir ele e olhar, dizer que vai custar R$80 o conserto, eu cobro 50. Se você não fizer o conserto comigo, você vai pagar 50, taxa de orçamento. Não, e o que é incrível, porque... Que não deixa de ser uma consulta, na realidade. Exato, e que nem daí eu calculei para ela, eu falei, ó, você quer saber quanto que custa a hora de um processo que abra prazo aqui no escritório? Eu falei, é muito simples, é só eu pegar o salário de todos vocês, dividir, eu cheguei um valor assim, eu falei para ela, vou fazer uma conta de padeiro, não vou fazer a conta do jeito que deve ser, aquela fórmula que deve ser para precificação. Falei, ó, mas nessa conta de padeiro aqui, ó, R$141,82 se a gente tiver que trabalhar 1 hora no processo de um cliente aqui do escritório. Isso. Falei, e aí? Como que você quer que eu pague isso se eu não cobrar? Aqui não é uma ONG, né? Exatamente. Eu tenho exatamente. um sonho de consumo, de ficar milionária e trabalhar por missão, não só... Nem tanto missionário, nem tanto mercenário, né? E daí, claro, no previdenciário a gente tem essa questão, cobrar consulta do cliente, sim ou não, até onde eu consigo cobrar essa consulta, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, ter o Prolabore alvo significa que você estabelece também uma meta de faturamento. Essa é uma questão importante, né? E em cima desse Prolabore também incide base de cálculo para INSS. Então, a gente também, e no caso da Sociedade do Simples, como a atividade de advogado está no anexo 4 da lei do Simples, ela tem uma base de cálculo para fins de INSS um pouco diferenciada, porque a gente paga 20, que é a do empregador, mais 11, que é a nossa própria. Então, ela acaba ficando um pouco alta. Então, o que alguns colegas fazem? Tiram o Prolabore menor do escritório para estar inscrito, e isso também é importante. Não recolho INSS porque eu faço previdência privada. A gente sabe, enquanto previdenciarista, que isso é uma burrada, né? Então, que a gente tem que estar... Por quê? Porque é uma obrigatoriedade também do sistema, enquanto Instituto Nacional de Seguridade Social, que toda atividade remunerada tem a obrigação de recolhimento, né? Não sou eu quem diz isso, é o sistema que diz isso. E é por isso que existem várias formas de tirar as pessoas da informalidade. Ora, se eu digo isso para o meu cliente, que ele tem que recolher o INSS, pode ser baixa renda, pode ser dona de casa, MEI, todas aquelas opções ou possibilidades de recolhimento que a gente conhece enquanto previdenciarista, vocês muito mais previdenciaristas do que eu, como que eu não faço isso, né? É óbvio que eu também tenho que recolher o meu INSS. Agora, claro, eu posso talvez fazer algo para
pagar menos, mas eu tenho que ter na minha cabeça que o meu prolabore alvo tem que estar ali estabelecido, e isso é muito importante, tá? Outra questão importante que a gente também deixa um pouco de lado, o que a gente chama de retorno sobre o capital investido, tá? Enquanto rubrica gasto, né? Enquanto rubrica débito do escritório. E isso quando a gente principalmente trabalha em parceria, em associação, vamos dizer, em coworking até, de uma certa forma, com outros colegas, a gente não coloca, mas é importante a gente colocar, tá? Eu quero apresentar isso para vocês. Digamos que A e B, eu e a doutora Silvana, como exemplo, vamos fazer uma sociedade de despesas no escritório. Um escritório com uma sociedade que nós vamos dividir despesas. Nós não vamos fazer uma sociedade formal, não vamos dividir clientes, nem honorários de clientes, tá? A doutora Silvana faz previdenciário e eu faço família. Vou dar um exemplo, tá? Eu faço família também e ela faz previdenciário, mas vamos dar esse exemplo, né? São áreas que estão até conexas de determinada maneira, mas que a gente, nesse momento, só vai dividir despesa. Só que a doutora Silvana já tem uma sala comercial que ela comprou há alguns anos atrás, lá no tempo do IRSM, que ela ganhou muito dinheiro com o IRSM, depois com o artigo 29, com as revisões do artigo 29, ali ela começou a escala milionária dela e comprou uma sala comercial. Vai num prédio bonito, bacana, aí no centro de Ponta Grossa. Não, melhor, uma sala térrea, que atende melhor os clientes de previdenciário, bacana, num lugar bonito, em Ponta Grossa, que ela comprou lá na época por X mil reais, com o dinheiro dela. E ela mobiliou essa sala de maneira muito, não só funcional, mas também de uma maneira muito bonita, uma sala muito agradável, tem ar-condicionado, a sala está bem pintada, bem iluminada, a internet é rápida, enfim, ela investiu nessa sala para deixar essa sala. A partir daí, então, teve um investimento. Vamos dizer que ela gastou, esquece, vamos deixar de lado o valor da sala, vamos dizer que nesse investimento na sala ela gastou 100 mil reais. Ela já investiu nessa sala. Isso é investimento. Ela já investiu nessa sala 100 mil reais para mobiliar a sala, deixar a sala bonita. Que não é muito, mas também não é pouco. Né? Não é muito para fazer, mas, enfim, 100 mil. E eu chego lá para trabalhar com ela, nessa sala dela, que tem um espaço sobrando, que tem uma sala sobrando, que tem uma mesa sobrando. Tá? É justo. Vamos dizer que essa sala é alugada, vamos dizer que essa sala não é dela. Vamos mais longe. Ela está nessa sala, é alugada, ela paga o aluguel. É justo que eu só divida com ela o aluguel, o condomínio, a internet, o salário da secretária, sendo que ela gastou 100 mil reais para deixar essa sala bonita e razoável, porque também virão clientes para mim nessa sala? Eu penso que não. Ela investiu 100 mil reais, que ela poderia ter feito outra coisa. Ela poderia ter gasto numa viagem com o marido, poderia ter ido fazer 3 maratonas que ela gosta de correr em países diferentes, ter ido correr a maratona de Munique, gasto em euro, ter ido correr a maratona de Nova York, e gasto em dólar, não teria gasto 100 mil reais na sala. A sala poderia estar menos bonita ou mais avacalhada, sei lá. Ou eu ter que entrar, ela dizer, ó, para a gente começar uma sociedade de despesa, eu tenho a sala, mas nós precisamos investir. Você quer investir comigo? Eu tenho 50 mil para investir? Não sei, talvez eu não tenha. Mas ela já investiu esses 100 mil reais. Que ela poderia ter colocado na poupança. Independentemente de entrar no mérito se poupança é bom ou não investimento, porque eu não sou trader, né? Não estou fazendo propaganda de trader no Instagram. Mas ela investiu. Então, o retorno sobre o capital investido é uma despesa, uma rubrica que tem que aparecer lá todo mês, né? Que foi feita por ela, então, portanto, ela deve ser remunerada por isso. Né? Quanto? Não sei. 0,3%, 0,6%, 0,5%, 0,2%. Então, ela pode dizer o seguinte, ó, além do aluguel, condomínio, IPTU, internet, salário da secretária, que vai ser a nossa despesa, que a gente vai dividir aqui, eu também investi 100 mil reais na sala, e aí, então, nós vamos lançar aqui 500 reais ou 400 reais por mês, que dá isso aí, 0,4%, como também uma despesa mensal que nós vamos dividir junto. Então, eu vou estar remunerando pelo capital investido dela.
Isso é algo que a gente nunca se atenta no momento de formalizar a sociedade ou uma parceria em que pessoas vêm trabalhar com a gente. O tanto que o nosso escritório, o tanto que você já investiu para deixar o escritório bacana, né? Não vou nem falar em outros valores que são valores mais intrínsecos, como o ponto onde o escritório está, a marca do teu nome que essa pessoa vem se aliar, né? Então, daqui a pouco, o seguinte, colocar o meu nome junto com o da doutora Rafaela, que já é uma advogada tradicional em Ponta Grossa, que está aí na Nova Rússia, e eu colocar o meu nome junto com o nome dela, para mim, vale muito, porque é o nome dela que está ali, né? E isso é um caráter intrínseco que muitas vezes a gente não fala no momento de fazer uma sociedade, por isso que é importante a gente entender por que a gente se associa. Às vezes, talvez, para não ficar chato, às vezes, para não parecer soberbo, ou para, né, não parecer um pouco babaca, só que não, né? Não se trata de soberba, o reconhecimento que você tem que ter que o peso do teu nome, da tua reputação, de quem você é, aí em Ponta Grossa, ou em Castro, por exemplo, ou em Bertioga, ou na cidade de onde tantos outros colegas estão aqui, faz diferença. Claro que faz diferença. Nós não podemos achar que é a mesma coisa. Não, é você, a tua reputação, é o teu nome, é você que está aí na Nova Rússia, a doutora Rafaela, na Nova Rússia, exercendo a atividade de advogada previdenciarista há 15 anos, poxa. Então não pode simplesmente um cara chegar lá, eu chegar aí em Ponta Grossa e fazer uma sociedade com a doutora Rafaela, botar o meu nome como advogado de família, botar o meu nome embaixo da placa dela, e ela fez um investimento de não sei quantos mil reais no prédio, e eu simplesmente dividi aluguel, condomínio e IPTU com ela. Eu espero que também faça um pouco de sentido isso para vocês, no momento em que vocês estão fazendo novas sociedades, novas parcerias, principalmente nessas pessoas que vêm agregar, às vezes, no escritório, eu tenho espaço, posso ter alguém aqui, posso ter uma outra área trabalhando comigo, trabalhista, família, penal, que vai agregar no escritório previdenciarista, ok, mas quem é essa pessoa? E também deixar isso, de uma certa forma, porque não é soberba isso, é um autorreconhecimento de quem você é, da tua reputação, né? Se de fato você for, né? Agora, também, se você também não tiver essa bala toda que eu estou falando, aí a gente também tem que fazer essa autoanálise de que, pô, tanto faz, né? Tá? Então, isso é o retorno sobre o capital investido, também é importante a gente falar quando a gente fala aí de finanças do escritório, tá? Fluxo de caixa é algo também importante a gente entender que ao longo do nosso ano, né, principalmente no previdenciário, o nosso fluxo de caixa, que é o tanto que eu ganho, o tanto que eu gasto, vai variar. Principalmente o tanto que eu ganho, né? Essa semana aqui, eu sei que está todo mundo com sorriso no rosto, eu vejo sorrisos no rosto, porque é a semana / mês do precatório, né? Então, hoje mesmo eu recebi já um precatório de parceria que eu tenho de um colega que é de São José, aqui de Santa Catarina, e saiu lá um precatório bacana, a gente vai receber um valor bacana de honorário, ele já me mandou ali o precatório ali, por quê? Então está todo mundo sorrindo. Nesse mês, o meu fluxo de caixa, em termos do meu faturamento, aumenta muito. Se eu sei que junho eu tenho aumento do meu faturamento, mas os meus gastos vão permanecendo mais ou menos o mesmo, é o mês em que eu penso que posso fazer na minha programação anual, eventual investimento. Então, é o seguinte, eu quero, por exemplo, eu sei que alguns de vocês, não aqui, mas alguns colegas, ainda têm determinado software que não está legalizado. Usa um sistema operacional dentro do seu computador que não é um sistema operacional legal, limpo. Então, no mês de junho eu vou comprar todas as licenças para os meus softwares aqui de sistema operacional e edição de texto. Chega de pirataria no computador. Chega de pirataria, né? Não preciso dizer que nós, que somos os operadores da lei, não podemos ter software não registrado no nosso computador ou no nosso escritório. Então, em junho, eu vou aproveitar esse mês do precatório,
e dar essa legalizada. Em junho eu vou fazer um investimento no escritório, em junho eu vou fazer a inscrição para aquele curso que eu quero fazer, ou vou comprar as passagens para o congresso que eu quero ir e tal. Como a gente também sabe que lá em dezembro eu tenho, eventualmente, uma queda nos RPVs, porque normalmente, ou historicamente, em dezembro, eu tenho atraso nos pagamentos de RPV por força de decisões orçamentárias do próprio tribunal, né? Então, se eu tenho em dezembro menos faturamento, ao contrário, em dezembro é o mês que eu tenho mais despesas, porque eu tenho 13º, por exemplo. Então, 13º que eu tenho que me programar. Por que não? Já que eu tenho mais faturamento em junho, em razão do precatório, já não adiantar metade do 13º, sabendo que eu vou ter mais despesas em dezembro e menos faturamento, né? Então, isso é ajuste de fluxo de caixa que você deve observar. Isso é só uma sugestão. No previdenciário, a gente sabe que funciona assim, né? Repito, e peço novamente desculpas aí para os colegas que não são previdenciaristas, mas falando no previdenciário, a gente tem exatamente esse tipo de fluxo de caixa. Para não dizer que em janeiro a gente também pode já fazer programar para dezembro o momento em que eu faço a minha retirada anual de lucro, porque eu sei que em janeiro, né, a minha distribuição de lucros eu faço em dezembro, porque eu sei que em janeiro eu também pessoalmente, né, e a gente sabe disso, tem mais gastos, né, tem mais despesas, gastos / despesas, mais débitos na vida pessoal. IPVA, IPTU, a própria anuidade da OAB, mas isso é do escritório e não meu. Rematrícula, material, né, de escola de filho, uniforme, que às vezes no começo do ano a gente também tem essa despesa, esse gasto aí. Então, eu já posso pensar em deixar isso já pré-programado no meu orçamento anual, né? Então, é importante eu pensar já em janeiro qual vai ser o meu orçamento. Orçamento anual e calendário é algo que a gente tem que ter no escritório. Tem que ter, né? Por exemplo, no nosso escritório, lá no escritório, eu falo isso quando eu falo assim, no tempo do meu pai, né? Meu pai se formou em 1963, ele é advogado também, e tem 84 anos hoje e tal, e advogou até 2015 para 2016 no nosso escritório, no escritório que começou com ele. Já no tempo do... Então, não falo isso, né, mas há muito tempo atrás, já, como de lá, já no tempo do meu pai, no início do ano, a gente já tinha um calendário do escritório, e quando o escritório ia abrir ou fechar, naqueles dias. Então, em janeiro, eu já sabia quando o escritório ia funcionar ou não, para não ter que decidir, por exemplo, né, 7 e 8 de setembro, em Curitiba, 7 é feriado de 7, né, da pátria, e 8 é feriado em Curitiba, da padroeira. Fecha 7 e 8, fecha 7, fecha 8, cai quinta e sexta, cai quarta e quinta. Eu já sabia, a gente já sabia disso. Cai quarta e quinta, o escritório não vai funcionar na sexta. Para não ter que vir gente me perguntar no meio de julho lá se o escritório vai abrir ou não, já divulga o calendário para todo mundo. Secretária já sabe, office boy já sabe, estagiário já sabe, sócio, associado, cliente já sabe. Em janeiro, que diz o escritório vai funcionar ou não. E que forma você vai fazer esse calendário? Ok, acompanha o expediente forense. Talvez acompanhe o expediente bancário / expediente forense. Mas é importante que você tenha. Mas mais importante, daí falando de financeiro, ter um orçamento. Claro que esse você não vai divulgar, mas ter um orçamento da expectativa de quanto você vai gastar no ano, de quanto o escritório vai custar no ano, e quanto você tem expectativa de faturar também no ano. Você sabe que os precatórios vão vir. O precatório que a gente vai receber nesse ano agora já é um precatório inscrito no ano passado ou retrasado, ou alguns anos atrás. Então, poxa, eu já sei em janeiro que eu tenho tanto de precatório, ou tenho tais precatórios com
tal expectativa de valor, com tal valor inscrito, pelo menos, e eu sei que vai ser um pouquinho mais, porque vai ter aí uma atualização, para junho, no mínimo. Eu tenho que saber, em janeiro desse ano, quanto eu tenho para receber de precatório em junho. Isso assim, vamos dizer, o arroz com feijão. É o engatar a ré para fazer a baliza na manobra do carro, né? Não dá para fazer a baliza sem engatar a ré. E a gente sabe que entrada e freio na vaga é bem pior, né? Então, isso é o meu plano de contas também. Isso está dentro do meu plano de contas, né? E aí, claro, eu vou esmiuçar isso também mensalmente. O que eu pago mensalmente, o que eu tenho de gasto obrigatório, o que é custo, o que é despesa, por isso que eu falei, é uma questão técnica, mas também, talvez mais importante, ou tão importante quanto, seja você entender coisas que são eventuais, esporádicas, né? E gastos, custos que são mensais. Aluguel eu vou ter todo mês. OAB eu vou ter uma vez só no ano, se eu quiser pagar ela com desconto, mas ela vai aumentar o valor dos meus débitos no mês de janeiro ou fevereiro, aqui no Paraná, a maioria dos colegas do Paraná, né? A gente paga a OAB em fevereiro com o desconto, se eu quiser gozar do desconto. Aqui em Santa Catarina paga em janeiro, se quiser gozar do desconto, né? Mas é importante você ter isso dentro do teu plano de contas, que é saber o que você vai pagar, né? Então, plano de contas, orçamento, tudo isso faz parte. Claro que a gente poderia ficar aqui, e já sei que a gente está avançado na hora, bastante tempo falando só sobre plano de contas e orçamento, tá? Mas importante, você ter um fundo de reserva. Então, você colocar também, dentre aquele valor que você tem como gasto, despesa mensal, colocar um percentual a mais, como o condomínio que a gente paga tem, 10% a mais, como você vai criando um fundo de reserva do teu gasto e vai pagando isso também como uma rubrica, né? Então, isso é fundamental, por quê? Porque é com o teu fundo de reserva que você vai poder, eventualmente, adimplir, sem tirar do teu próprio bolso, eventuais despesas ou despesas extraordinárias. Se eu tenho tudo muito justinho ali, se não está sobrando quase nada, e eu não estou colocando também como um alvo, praticamente, dentro das minhas rubricas lá, luz, aluguel, telefone, das minhas despesas, também um percentual de fundo de reserva ou um valor fixo que seja de fundo de reserva, quando chega em junho, você queima uma placa do ar-condicionado e eu preciso de R$1.000, R$2.000 para trocar o ar-condicionado, talvez eu não tenha. Da onde que eu vou tirar isso? Eu vou tirar do meu próprio bolso, tá? Enquanto eu não escritório, né? Eu, pessoa física, Luiz Gustavo Marinoni, tirando dinheiro do meu próprio bolso para consertar ou comprar um ar-condicionado novo para o escritório, Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ tal. Não. Quem tem que comprar esse ar-condicionado é o próprio escritório. Mas o escritório tem dinheiro para isso, tem que ter um caixinha ali, um fundo de reserva para isso, né? Obviamente. Né? Daí vou aqui dar uma elencada naquilo que eu já falei, mas rapidamente aqui, né? Aluguel, condomínio, IPTU, luz, tal, telefone, enfim, tudo aquilo que o escritório mais ou menos tem de despesa / custo / gasto, né? Estou colocando aqui para vocês e eu vou dar um exemplo final aqui. Vamos dizer que eu tenha R$15.300 nessas rubricas aqui, ou o meu escritório custa R$15.300 por mês, tá? Eu vou colocar lá um fundo de reserva de mais R$750, 5% aproximadamente, do que o escritório já tem de gasto, né? Que vai chegar ali nos R$16.050, né? Doutor, desculpe a interrupção, mas muito interessante aí o que o senhor está colocando, porque às vezes, principalmente quando o advogado trabalha sozinho, sem um outro sócio, né, tem seus funcionários, mas não tem outro sócio, às vezes a gente não se preocupa em pensar qual o custo do escritório por mês. Mistura as finanças, né, particulares com a do escritório. Então, às vezes a gente pergunta quanto que, né, teu escritório custa por mês, a pessoa nem sabe. E isso que o senhor colocou ali também para nós previdenciaristas, sobre dezembro, janeiro, é uma verdade, porque
todos nós, né, que recebemos principalmente pelo fluxo dos RPVs e precatórios, dezembro e janeiro tem aquela queda, porque o Fórum, a Justiça Federal entra em recesso e a gente acaba deixando de receber o maior fluxo, que são esses RPVs, né? Então, tem escola dos filhos, o maior gasto é dezembro e janeiro, né? Porque tem escola dos filhos, tem essa questão da OAB que tem que pagar anuidade, tem IPVA, enfim, todos os impostos parece que vem nessa época, as viagens de férias que a gente faz, e a gente não se prepara, né? Vai gastando durante o ano, e esquece que tem que ter um fluxo caixa para dezembro e janeiro. E daí não sabe nem quanto que custa o escritório. O 13º dos funcionários também é dezembro, as férias de janeiro. E eu vou mais longe, quanto custa o escritório por hora? Exato. Porque aqui, vamos dar um exemplo aqui, se a gente pegar aqui, né, também fazendo essa conta aí de meio de padeiro, vai. Se eu pegar 16.050 e meu escritório funciona 8 horas por dia durante 20 dias, 160 horas por mês, 16.050 divididos por 160, ele custa R$ 100,31 por hora. Por isso que aquela situação que o senhor falou de ter um software, de repente uma secretária, porque a nossa mão de obra é muito cara para a gente ficar atendendo o telefone e remarcando o cliente. Claro, lógico. Nossa mão de obra é muito cara. Mesmo que aqui não tem o meu prolabore-alvo também. Né? Então, por isso que é importante, a nossa mão de obra também é muito cara para ficar fazendo planilha de Excel, por isso a importância aí de um software que o senhor colocou. Ah, mas eu vou gastar 1.500 por ano num software. Tá, mas quanto que você gasta de tempo para atender a porta e ficar atendendo o telefone? Né? Não, e se a gente for fazer a mesma conta, se o meu prolabore-alvo é de... vamos ser modesto, né? R$ 10.000 por mês, e eu for trabalhar 100 horas por mês, vamos dizer 100 horas, porque nas outras horas, apesar de eu estar disponível, mas eu estou estudando, eu estou fazendo network, vamos dizer, trabalho 100 horas por mês, e o meu prolabore-alvo aí é R$ 10.000, é R$ 100 por hora a minha hora. Toda vez que eu atendo um cliente lá de direito de família, por exemplo, que vem no escritório chorar sobre o seu divórcio e ficou 2 horas no escritório, eu tenho R$ 100 da hora do escritório, mais R$ 100 da minha hora, são R$ 200 por hora. Se ele ficou lá 2 horas, são R$ 400. Esse cliente já tem que estar lá com menos R$ 400. Só que a gente não cobra essa consulta. Por isso que é importante cobrar consulta. Não só pela valorização da advocacia, pela valorização do trabalho, mas por quê? Porque o cobrar a consulta impacta diretamente no teu financeiro. E aí eu não cobro essa consulta. Depois você pode fazer um parênteses da dificuldade de cobrar no previdenciário. Mas eu não cobro essa consulta do cliente que veio me procurar para um divórcio, por exemplo, como eu dei de exemplo, e aí, numa outra proposta de honorário, sei lá, de uma execução, despejo por falta de pagamento, como as contas vêm, a luz, o aluguel, o condomínio, IPTU, todas essas que eu relacionei aqui acima, elas vêm, na hora de fazer a proposta de uma ação, a proposta de honorário de uma ação possível que eu vou trabalhar, eu coloco um pouco mais o valor, porque eu tenho as contas para pagar, e aí eu acabo também não fechando, porque daí essa minha proposta também está um pouco fora. E aí eu não cobrei a consulta, estou com menos 400, exagero na proposta de honorários para o cliente que também não fecha, e eu fico no pior cenário, fico sem pai nem mãe, vamos dizer assim. Então é importante a gente saber quanto a gente se custa para também a gente entender a necessidade ou a importância da cobrança de consulta. No previdenciário dá para cobrar consulta? Acho mais difícil cobrar consulta no previdenciário. Mas, por exemplo, para planejamento previdenciário, não. Né? Para o cliente que você sabe que só veio ali tirar alguma informação, você pode dizer, eu vou cobrar tanto da consulta para lhe dar a informação, que é o mesmo caso do cara que está consertando a torradeira, taxa de orçamento. E se você fechar comigo para a gente fazer determinada ação, eu vou descontar o valor da consulta dos honorários. Mas eu acho, cada vez mais eu considero um absurdo o cliente, ou a pessoa, não é nenhum cliente ainda, a pessoa que vem no escritório só para obter informações que são relativamente custosas. Quanto custa
quanto dá de trabalho, de tempo, de investimento, o nosso conhecimento, eu saber sobre isso de forma profunda. Né? Então, é importante a gente estar meio que ligado nisso. Deixa eu avançar aqui. Tá? Só um detalhe, tá? Aqui nisso que eu fiz o cálculo por hora, nesse slide, eu não coloquei prolabore alvo, tá? Propositalmente, só para a gente entender quanto o escritório custa por hora. Eu teria que somar aqui, eu já vou fazer isso no outro slide, o meu prolabore alvo, tá? Rapidamente sobre a precificação aí no previdenciário. A gente vai trabalhar no previdenciário com aquilo que a gente tem de atrasado quando tem atrasados. Normalmente, 30% dos atrasados. Então, precificação, quando eu falo de precificação no previdenciário, já está mais ou menos precificado. A gente já sabe que é mais ou menos isso, né? Ou ainda, eu posso, se for uma implantação, cobrar de 4 a 5 salários de benefício. Ou ainda, eu posso escolher aquilo que for maior, né? Dentro do contrato de honorários. Se eu tiver atrasados, por exemplo, de R$15.000, eu vou ter R$4.500 nos 30% dos atrasados, mas eu estou implantando um benefício de salário mínimo e que 4 salários de benefício vai dar 5.200, é mais favorável cobrar, então, 4 salários de benefício. E você pode colocar isso contratualmente, 30% dos atrasados ou 4 salários de benefícios, aquilo que for maior. Porque quando se implanta um benefício, vamos imaginar que seja um benefício, sei lá, que vai acompanhar o cliente por 20 anos. Por exemplo, um auxílio acidente. O cliente se acidentou com 30 anos de idade e você implementou para ele o benefício do auxílio acidente, que é um benefício que a gente pouco faz enquanto previdenciarista. Eu acho que é um benefício meio que esquecido, vocês são de concordar, mas implementou para ele, em razão da sequela, um benefício do auxílio acidente. E ele vai levar até quando? Até o momento da aposentadoria dele, ou enquanto ele continuar trabalhando, enquanto ele continuar recolhendo. Por quantos anos? Às vezes 20, 30 anos. Então, 4 salários de benefício, 5 salários de benefício, não é algo extorsivo, vamos dizer assim, quando você tem implantação de benefício. Tá? Outra coisa que você também pode cobrar é tempo averbado. O cliente não tinha o tempo total para se aposentar, mas eu averbei para ele, né? Nós averbamos para ele tempo de roça, que ele não tinha ainda. Eu acho que é justo e razoável que, pela averbação, ainda que não resulte na efetiva aposentadoria por tempo, mas que vai ajudar na aposentadoria futura por tempo, isso que você averbou agora, nesse momento, que ele vai usar futuramente, seja também cobrado. Me parece justo que nós recebamos honorários em razão do tempo averbado. E eu acho que aí é um ponto que também deve estar especificado contratualmente, ou seja, ainda que não resulte no benefício pretendido de aposentadoria, mas resulte num benefício indireto para o cliente, ou direto que ele vai usar posteriormente, que é o tempo averbado, também cobrar honorários por isso. Tá? Cobrar pelo planejamento previdenciário do cliente que vem pura e simplesmente fazer. Mas eu faço ali num software, eu faço numa base. A gente poderia até falar sobre isso também, né? Sobre esses softwares de cálculo previdenciário. Não importa se eu tenho o auxílio de um software previdenciário para fazer o planejamento. O fato é que isso é trabalho, é tempo despendido, que eu tenho que cobrar. Tem colegas nossos que praticamente, não digo que só fazem planejamento previdenciário, mas tem colegas que estão focados em praticamente só planejamento previdenciário. E o planejamento previdenciário acabou se tornando um filão no direito previdenciário, né? Então, também tem que cobrar por isso. E eu acho que esse, né, nem vou dizer que é um filão, né? Porque eu acho que já se tornou, já tem gente fazendo só isso, tem gente já dando cursos só disso. Estou fazendo um curso de planejamento previdenciário. Ok, sem entrar aí no mérito, né? Também tem curso bom, curso ruim, curso caça-níquel, tal. Também é algo que a gente deve sempre tomar cuidado quando a gente
contrata, compra esses cursos aí. Mas é outro ponto de precificação, né? Outra coisa importante, que eu também acho importante a gente ter, tipo, como que divido honorários dentro do escritório? Eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu tenho uma pessoa que me indica muito cliente e tal. Qual que é a divisão clássica dos honorários dentro do escritório? Isso é importante, tá? Quem indica um cliente recebe 20% dos honorários pela indicação. Sempre abatidos, esse percentual sempre abatido os impostos, né? Então, vamos dizer, eu com a doutora Silvana, voltamos lá, ela faz previdenciário, eu faço família, ela me indica um cliente de sucessões, um cliente de um inventário, que eu vou cobrar, não importa, X reais de honorários. Eu acho que é importante eu devolver para ela. Veja, isso não é terceira pessoa interposta, isso não é captação irregular de clientela, não tem nada a ver. Captação de clientela, inclusive, está conceituado, captação de clientela está conceituado no provimento do 205, no artigo 2º do provimento 205 do Conselho Federal. Então, quando começam a falar de captação de clientela, vai ler o que está no provimento, que você vai saber o que é captação de clientela. Podemos até fazer um outro evento só sobre o provimento, se vocês quiserem. Mas essa indicação entre colegas, que é normal, natural, isso sempre aconteceu. Para nós escrevermos no chat aqui, qual que é o provimento? 205, 2021, 2022, até às vezes... Mas, enfim, do Conselho Federal, né? Que é o provimento que trata sobre publicidade, que trouxe a questão da AdWords, tal, links patrocinados. Marinoni, já que você citou meu nome, essa questão da parceria... Aquele curso de gestão que eu fiz com você daquela vez, lá, a questão de divisão de honorários, e percentual, de abater despesas, porque a gente às vezes vai fazendo, né? Não, trouxe o cliente, a gente divide meio a meio e a gente depois não sabe por que tem prejuízo, né? Então, eu comecei a avaliar essa situação, porque eu trabalho bastante com parceria na área previdenciária. Repasso os meus de família, como você já falou no começo, é exatamente isso, não gosto de família, repasso os meus de família. E previdenciário eu tenho parceria com advogados da área civil. Então, eu comecei a organizar essa questão dos honorários. Aqueles que só indicam, ou então algum parceiro que eventualmente ajuda na organização de documentos, faz audiência. Então, a gente faz uma divisão assim diferenciada. Não sei se está correto isso, mas eu estou... No previdenciário, essa divisão que estou apresentando aqui para vocês é uma divisão clássica, que, na verdade, porque tudo isso de gestão de escritório, tal, né, controladoria, software, essa divisão que eu estou apresentando aqui e tal, e tudo isso é muito do sistema americano, né? Então, eles são muito mais organizados e são líderes nisso, os caras começaram a ver a advocacia como uma empresa já nos anos 50, então, e a gente aqui em outra vibe. E, enfim, tem até diferenças, né, as diferenças culturais também, de common law e tal, romana e tal, mas essa é uma divisão clássica que serve para todos os escritórios. Eu acredito que daí no escritório previdenciário tem uma variação aqui, tá? Eu conheço escritórios que tem uma variação aqui, mas eu queria que vocês pensassem nisso enquanto indicação que vocês fazem também para outros clientes, porque às vezes, para outros colegas, porque às vezes a gente indica e fica constrangido de falar sobre isso, né? Então, um dia desses eu indiquei um negócio, era uma torada, um negócio bem complexo de uma determinada área do direito que eu não atuo, mas o cliente acabou me procurando em razão, né, da reputação que a gente tem aqui também em Santa Catarina, e eu indiquei para um colega de outro estado, e daí falei, fulano, assim, tal, vou te indicar, mas não falei, nem imaginava. E daí ele falou assim, poxa, Marinoni, obrigado, ele lembrou do nosso nome e tal, não sei o quê. Em casos de contratação, a gente bonifica pela indicação 20%, tal. Eu nem tinha pensado nisso, porque não tinha pensado nem em fazer nada de parceria, mas às vezes a gente fica constrangido. Então, quando o próprio colega já tem esse hábito, já parte dele mesmo, tá? Mas eu acho que é importante a gente não ficar constrangido de falar sobre isso, né? Pergunta como você trabalha nesses casos. Então, 20% da indicação, ok, né? 20% você tira para despesas,
Então, você vai colocar lá na tua conta despesas. Tá? 40% para aquele colega dentro do escritório que desenvolve o trabalho. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, você tem um advogado associado no nosso escritório, sou eu, a doutora Silvana, nós temos mais 2 advogados associados, e a gente está fazendo mais previdenciário, mas tem um pouco de família, e esses 2 advogados associados, um faz mais o previdenciário, o outro faz civil, família, dá uma mão. Apareceu um cliente para que eu faça de sucessões indicados, nem vamos dizer que é indicado pela doutora Silvana, que é indicado pela doutora Shirley, nossa colega. Marinori, você faz? Aqui faço o inventário. Beleza, quanto vamos cobrar? X, 10, 100, 100% dos honorários. 20% eu devolvo para a doutora Shirley a título de indicação. Porque ela pode dizer, não, mas é da minha sogra, pode dar de desconto para ela. Beleza, também. Né? E, repito, sempre abatidos os impostos primeiro. Então, 20%. 20% eu vou tirar 20 desses 100, vamos dizer, 10 mil, vamos pegar uma continha também de padeiro aqui. R$2.000 pela indicação. R$2.000 eu já tiro, coloco numa conta de despesas. R$4.000 vai ser para quem vai desenvolver o trabalho. No caso, vamos dizer, eu recebo esses 4.000, porque sucessões é da minha parte, na minha sociedade com a doutora Silvana. Tá? Então, vamos dizer, o meu núcleo de sucessões. Tá? E aí isso eu posso dividir ali junto com aquele advogado associado que recebe, que faz sucessões, que faz família junto comigo ali. Né? Então, fulano, aqui eu vou te pagar mais tanto aqui de acordo com o teu trabalho. Você já recebe um salário como associado, vai receber mais tanto por esse caso, ou no final do mês, dos casos, mais tanto. Tá? Então, eu vou dividir isso dentro desse grupo, dentro dessa área. Tá? E os outros 20%, finalmente, é dividido entre eu e a Silvana. Então, a doutora Shirley indicou, eu trabalho, e a doutora Silvana, enquanto minha sócia, não trabalhou, não indicou, mas também recebe parte, né? No nosso caso, uma sociedade de só 2, metade desses honorários. Por quê? Porque ela está na sociedade. Essa divisão aqui é a divisão clássica de honorários dentro do escritório no cível. Vamos incluir previdenciário como, quer dizer, do não penal. É isso que eu quero dizer, do não criminal. No criminal eu tenho um pouquinho de diferença nisso, mas de tudo aquilo que é não criminal, eu posso dividir assim, família, ambiental, sucessões, previdenciário, inclusive e tal. Agora, se eu tenho parceiros externos, então vamos dizer o seguinte, eu tenho um parceiro constante e é um cara que está me indicando muito cliente, tá? A doutora Shirley me indica muito cliente e ela é uma parceira constante nisso. E além de me indicar, ela também me ajuda nos atendimentos, ela também me ajuda com o cliente, ela desenvolve uma parte do trabalho. Digamos, eu faço um previdenciário aqui em Itajaí, pelo qual a doutora Shirley aí em Ponta Grossa faz a parte técnica, mas eu faço muitos atendimentos aqui do previdenciário. Então, eu atendo o cliente, eu colho a documentação, só que eu não sei fazer revisão da vida toda, por exemplo. Né? Mas a doutora Shirley faz em parceria comigo. Daí a divisão é essa? Não, daí a divisão já não é mais essa. Né? Por quê? Porque eu aqui, além de indicar, estou também fazendo parte do trabalho. Né? A doutora Shirley vai fazer a parte do cálculo da revisão da vida toda, vai fazer a inicial, vai fazer a distribuição, ou ela faz a inicial e eu distribuo aqui em Santa Catarina, porque tramita aqui em Santa Catarina, apesar de eletrônica, o EPROC é mais ou menos o mesmo, ok, mas é o mesmo, né? A gente está dividindo o trabalho, não é simplesmente uma indicação, então esse percentual aqui vai acabar sofrendo uma alteração, tá? Então, isso também é algo a ser desenvolvido dentro do escritório. Né? Aqui, de acordo com o capital social de cada, sim ou não, também pode ser uma divisão não equânime nisso, também é importante, mas pode ser que seja, grosseiramente, né, na divisão clássica, sim. Tá? Tudo bem, quero apresentar aqui para vocês um outro quadro, que daí sim a diferença de tributação pessoa física, pessoa jurídica.
Aqui, ó, o meu escritório está... Aqui na distribuição, no faturamento pessoa física. Então, o escritório faturou lá R$20.000 no mês. Tá? Eu tenho de folha, salário da secretária, bolsa, estágio, tal, 3.700. Tá? Tudo aqui é hipotético, tá? E tenho de custo, despesa, 5.000. Tá? O que eu tenho também, que é importante a gente entender, que eu tenho encargos da folha, que mesmo pessoa física, quando eu tenho gente trabalhando para mim, eu tenho encargos de folha, que é FGTS, INSS e o RAT, né, sobre o INSS, que também é 1%. Esses encargos de folha sobre 3.700 dá 1.073. É muito importante a gente considerar esse 1.073 aqui, tá? Então, eu recebi 20.000 e tenho essas pessoas, esse total aí de débitos, tá? Então, quanto que eu tenho ali, mais ou menos líquido, ou para base de cálculo? 20.000 menos 3.700, né? Menos 5.000, menos 1.073, que dá 10.227. Tá? O que é esse 10.227? Como que eu vou pagar imposto de renda? Porque eu tenho que pagar imposto sobre isso, né? Eu não posso simplesmente botar esse dinheiro no meu bolso, esse 10.227. Gera imposto sobre esse valor, tá? Eu colocar esses 10, a gente já vai falar de RPV com o cliente indo no banco, tá? Então vamos pagar imposto disso. Como que eu pago imposto desses 10.227? Isso é pessoa física. E supondo que foram só pessoas físicas que me pagaram, tá? Só clientes, pessoas físicas, eu recebi esses 20.000. Tá? Que foi o quê? O RPV do cliente, que eu fui com o cliente no banco. Ele saiu só, vamos dizer que saiu só no nome dele. Exemplo 1. Saiu R$10.000 no nome dele, 3.000 é honorários. Eu vou com ele no banco e ele saca os 10.000 no nome dele e me paga 3.000 em dinheiro e eu ponho esses 3.000 no bolso. Tenho que pagar. Tem que pagar imposto sobre esses 3.000. Está ali nos 20. Tá? O cliente que no administrativo ganhou também 10.000, saiu lá no administrativo, saiu no nome dele, ou saiu como complemento positivo lá para ele, enfim, e ele vai me pagar 3.000. Ele veio no escritório e pagou esses R$3.000. Eu dou para ele um RPA, um recibo de pagamento autônomo, de que estou recebendo esses 3.000. Então, esses 20.000 eu recebi de pessoa física. Esses 3.000 que eu recebi de RPA, que eu dei de RPA, eu também tenho que pagar imposto sobre isso. Como? Através do Carnê-Leão. Sob qual alíquota? Aí aqui tem as minhas alíquotas de pagamento de imposto de renda. O Carnê-Leão é um adiantamento, ou na verdade ele é o imposto de renda mensal. Essa declaração que acaba hoje, eu já sei que todos vocês fizeram, e cujo prazo é hoje, a gente chama de declaração de ajuste anual do imposto de renda. Pessoa física pagando para pessoa física implica no pagamento de imposto de renda através do Carnê-Leão mensalmente. Então, todo mês, até o dia 30 ou até o último dia útil do mês subsequente, eu tenho que recolher o Carnê-Leão através de uma DARF com o código 0190, tá? Baseado nessa tabela aqui. Tá? Então, vamos lá, na primeira linha, segunda linha da tabela. Até 1.903 por mês, eu estou isento, tá? Do pagamento do imposto de renda, que não é o meu caso. Porque, vejam, ali eu faturei 10.227. Não é sobre os 20, é sobre 10.227. Por quê? Porque eu lanço as minhas despesas, o meu 5, o meu 3.700 e os meus encargos de folha, eu lanço no meu livro caixa, tá? Depois eu posso até falar, se a gente tiver tempo e vocês paciência, sobre isso. Então, vamos lá. A partir de 1.903, e esses quebradinhos até 2.826, eu pago 7,5 de alíquota, mas abato 142,80, que a gente chama isso de parcela a deduzir.
E assim por diante, de 2.800 a 3.751, 15%, de 3.751 a 4.664, 22,5%, acima de 4.664 eu pago 27,5%, menos essa parcela a deduzir. No nosso caso anterior ali, 10.227, o que eu vou pagar? 10.227 vezes 27,5%, menos a parcela a deduzir de 8.6936, que dá, tá? Aqui, 1.943. Então, se a gente pegar 10.227, se quiserem acompanhar na calculadora, eu vou até refazer esse cálculo com vocês. 10.227, né? 27,5%, dá 2.812,42, menos a parcela a deduzir de 8.6936, dá 1.943,05. Esse é o meu imposto de renda. Só que eu paguei lá 1.073 de imposto, por isso que eu falei, é muito importante você ter esse 1.073 aqui lançado. Por quê? Porque o meu total de custo tributário para 20 mil reais foi de 3 mil reais. Ou seja, para faturar 20 mil, eu paguei 3 de impostos, de tributos. Imposto de renda 1.943, mais os encargos lá que eu tinha mostrado antes, de 1.073. Então, para faturar 20 mil, eu paguei 15%. Faz sentido isso para vocês, os 15%? Está fazendo sentido? Mesmo para quem está com a câmera fechada? Beleza. Tá? Agora, então vejam, para 20 mil, eu paguei 15% de imposto. Agora vamos ver essa tributação na pessoa jurídica do Simples. Tá? No Simples, eu tenho degraus, faixas tributárias de acordo com o meu faturamento. Já vou falar que não é um faturamento anual, é um faturamento dos últimos 12 meses. Então, na primeira faixa, se eu faturo no meu escritório até 180 mil reais, na soma dos últimos 12 meses. Então, vamos lá. O meu faturamento de maio, eu tenho que considerar o quê? Para fins de alíquota. O meu faturamento nos últimos 12 meses. De abril para trás. Não do ano de 2023, atenção. De abril para trás. Abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, os últimos 12. Faturei mais do que 180? Não. Faturei 110 nos últimos 12 meses. Qual foi o faturamento desse mês? Foi 20. Tirei 20 mil reais de nota fiscal. Daí o cliente que veio me pagar no escritório os 3 mil do administrativo, eu dei para ele uma nota de 3 mil reais. O cliente que eu recebi direto na boca do caixa, 3 mil ali no RPV, eu dei uma nota de 3 mil reais. O RPV que saiu apartado, nos mesmos 10 mil, 7 mil para o cliente, 3 mil na minha pessoa jurídica, a minha pessoa jurídica vai pagar 3 mil com base nessa alíquota aqui. Então, se eu dei 20 mil reais, faturei 20 mil reais, tirei 20 mil reais de nota, né, na pessoa jurídica, ou RPV da pessoa jurídica, tá? E faturei 110 nos últimos 12 meses, eu vou pagar 4,5% sobre 20 mil. Então, quanto que isso dá? 900 reais. Então, de cara, a gente já entende que faturando 20 mil, ainda que eu tenha os mesmos gastos, numa eu vou gastar 900 reais, na outra eu vou gastar 3. Numa eu pago a alíquota de 15%, na outra eu vou pagar uma alíquota de 4,5%. Tá? Então, a pessoa jurídica já se torna mais barata nesses casos. Às vezes, mas eu tenho que ter um contador. Tem que ter um contador. Quanto eu vou gastar de contador? Aí é muito local isso, mas vamos dizer que você gasta de contador 500 reais por mês, meio salário mínimo, 650 reais por mês. Ainda assim, se você colocar mais 650 reais no teu custo aí, você vai
vai ter 1.550, perdão, de tributo mais contador. Ah, mas aí eu tenho que ter um prolabore também na pessoa jurídica e vou pagar INSS sobre o prolabore. Tá, INSS sobre o prolabore de um salário mínimo, você vai gastar na pessoa jurídica do Simples, anexo 4, que é o nosso caso da advocacia, 400 e poucos reais, 403 reais nesse mês, nesse ano. Então, você vai gastar mais 400, vai gastar 2.000. Ainda assim, os 2.000 se tornam mais atrativos do que os 3 no cálculo da pessoa física, tá? Agora, vamos dar aqui o exemplo prático mesmo. Então, lá na primeira faixa, 20.000, 4.500. Na segunda faixa, eu tenho que fazer um outro tipo de cálculo, que é um cálculo que a alíquota vai se afastando de 4,5 e apontando para 9, de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses. Tá? De que forma? Então, nesse mês de maio, agora, faturei os 20.000. Quanto eu faturei nos últimos 12 meses? Então, vamos lá. Vamos pegar em abril aqui, que era o que eu tinha feito para esse nosso encontro. Faturei em abril lá de 2000, que seria 23, desculpa. 20 mil reais. Quanto que eu faturei nos últimos 12 meses para trás? Eu faturei 240. Percebam que eu já estou daí nessa segunda faixa de faturamento dos últimos 12 meses. Não é 180, é 240. Quanto eu vou pagar de imposto? Os 9% direto dobrou, de 4,5 para 9, dobrou os meus 20.000? Não. Se eu faturei 240, porque aqui, ó, eu só vou pagar 9% quando eu chegar em 360. Por isso que eu disse, ela aponta, ela vai migrando conforme o teu faturamento anterior dos últimos 12 meses. Então, eu tenho lá 240, tá? Estou na segunda faixa de tributação, ok. O meu coeficiente é o quê? O meu arrecadado dos últimos 12 meses, 240, vezes a alíquota, que é 9, menos esse valor a deduzir aqui, que é 8,100. Olha lá. Então, vamos lá. 240 vezes 9, que é a alíquota, 240 faturamento dos últimos 12 meses, ok? Eu sei que a gente não gosta muito de fazer conta, mas previdenciarista tem que fazer conta, a gente faz conta, né? 9% dá 21.600. Vou pagar 21.600? Não. Vou descontar os 8.100 e vou dividir, que dá 13.500, e vou dividir pelo meu faturamento dos últimos 12 meses, 240. A minha alíquota vai ser de, aqui a continha, 5,62%. Então, vejam, não é nem o 4,5, nem o 9. Dos meus 20.000, eu vou pagar 1.224 nesse caso. Claro que conforme vai aumentando o meu faturamento dos últimos 12, porque daí esses 20.000 desse mês eu incluo no meu faturamento dos últimos 12 meses para fins do meu faturamento de junho. Em junho eu faturei 60.000, que é o meu precatório, aí veio 60.000, eu vou somar dos últimos 12 meses. Em julho, vai incluir os 60.000 do mês de junho. Estão entendendo? Então, essa alíquota aqui é variável. Tá? Deu para entender isso sobre a questão dessa alíquota ser variável? E dá para entender a vantagem que, num faturamento de 20 mil reais com gasto de 8.700, claro que teria que adequar a situação fática de cada um de vocês, mas a pessoa jurídica se torna mais atrativa. Quando que ela vai ser menos atrativa? Quando que é melhor eu ter só pessoa física? Quando o meu faturamento mensal na pessoa física é muito pequeno. Eu estou começando o escritório, eu estou ganhando 3, 4 mil por mês, eu estou advogando em casa, eu não tenho gasto, eu não tenho aluguel, não tenho condomínio, não tenho livro caixa, não tenho estagiário, sou eu sozinho, né? Advogando sozinho no previdenciário, começando a vida, tenho 3 meses de advogado, estou começando a minha vida aqui,
na casa dos meus pais, onde eu tenho uma sala, ou que eu posso ter um escritório, que eu atendo virtual, e está vindo um pouquinho ali, honorários ainda modestos, mas que são bons, né, para a minha realidade, mas são honorários ainda modestos, de 3.500, 4.000 reais por mês. Beleza. Aí ainda está valendo você fazer a tua pessoa física, porque você não vai gastar lá, principalmente, os 600 de contador, né? Você daí com 4.000 reais vai estar naquela alíquota ainda do 22,5%, menos a parcela a deduzir. A gente poderia fazer esse cálculo, caso seja do interesse de vocês aqui nesse momento, tá? Mas, em princípio, a partir do momento que você já tem tanto custo para abater, porque você abate o teu custo, percebem? Não é o do faturamento bruto, você abate o teu custo. Quando você já tem um custo para abater e quando você já tem um faturamento um pouquinho mais bacana, já começa a valer a pena você ter a pessoa jurídica, tá? Isso é basicamente aí o que a gente falaria em termos de tributação, tá? Para vocês. Daí tem uma questão que também é pontual, eu volto lá no começo da nossa fala, que é a diferença entre preço e valor, né? Preço é completamente diferente de valor, né? Preço é aquilo que o cliente paga, mas não é aquilo que representa de fato o nosso trabalho. O nosso trabalho tem valor, não tem preço. No previdenciário, a gente já tem a precificação mais ou menos valorizada, que é os 30%. Né? Em outras áreas, a gente não tem. Né? Por que o divórcio, o mesmo divórcio feito pelo colega A ou B tem uma diferença muito grande no valor, no preço final, porque tem uma diferença de valor entre os colegas. Eu consigo ter essa diferenciação no previdenciário? Não muito. Então, aonde que está a nossa diferenciação no previdenciário? Está no nosso valor pessoal. Por que mesmo sendo 30% o mesmo preço, o cliente fecha com A e não fecha com a gente, fecha com outro colega? Muito provavelmente porque aquele colega vendeu a capacidade, vendeu o seu valor, vendeu a sua capacidade de elaboração, execução, sucesso do trabalho melhor do que a gente. E aí tem pessoas que são especialistas nisso, né? Então, a nossa reputação é o que vai falar mais sobre o nosso valor no previdenciário, né? Quem que você é? Quantas vezes você já fez? Para quem você já fez? Há quantos anos você faz isso? Qual é a especialização que você tem? É esse o que eu penso daí em termos, entrando um pouquinho e modestamente em marketing, o que eu penso que é o teu marketing para o cliente que vem te procurar, o que é indicado. Por que o cliente vai fechar? Hoje em dia, durante um tempo, a gente se preocupa. Por que o cliente fecha com o outro e não fecha comigo? Fiquei chateado, descobri, né, o mimimizinho. Fiquei chateado, descobri que o cliente fechou com o outro e não fechou comigo. Em qualquer área do direito. Ai, meu Deus, por que ele fechou com o outro? Por que ele foi fazer o divórcio com o fulano? Por que ele foi fazer o despejo com o ciclano? Mas eu sou muito melhor que o ciclano, eu tenho... Tudo bem. Hoje em dia, a ideia, o que eu sugiro para vocês, não é se perguntar por que o cliente fechou com o outro, mas é se perguntar por que o cliente fechou com vocês. Hoje em dia, quando o cliente fecha com vocês o contrato de honorários e fala assim, tudo bem, doutor, vamos fazer a aposentadoria, eu vou fazer com o senhor, tá? Por que o cliente fecha com você? Você já se perguntou sobre isso? Porque você é bom ou porque você é barato? Porque você é rápido e inteligente ou porque você é mais cômodo para ele? Porque você está mais perto? Porque ele pegou só um ônibus? Porque ele não teve que andar até você? Porque você está perto do terminal de ônibus? A gente tem que entender qual é a real vantagem que o cliente vê. Porque o cliente só fecha com a gente porque ele vê vantagem. É assim, exatamente assim, quando você tanto compra uma pizza, quando você compra um carro. Por que você compra o carro A ou B? Porque aquele carro A ou B te serve melhor. Serve para tua família, serve para tua viagem, ou é mais compacto para você estacionar, né? Eu acho, por exemplo, ter um determinado tipo de carro em Balneário Camboriú é um verdadeiro trambolho, uma Dodge Ram, por exemplo. Mas talvez em outras cidades uma Dodge Ram seja o ideal. Vou para a fazenda, tenho um sítio, quero jogar lá um bicho, às vezes, não sei o quê, um negócio, trago o troço na caminhonete. Beleza, uma S10, está ótimo. Né? Mas você compra o carro baseado nesse... Claro que comprar o carro também tem o fator paixão,
Ok. Eu gosto do teto branco. Eu gosto da marca tal, mas a decisão é racional. Você compra aquilo que te atende melhor. O cliente também compra aquilo que lhe atende melhor. Então, quando ele está comprando você, é porque você atende melhor a ele. A compra dele pelo nosso serviço é algo que ele também decide baseado naquilo que ele vai levar de vantagem. Competência, carisma, localização do escritório. O preço, nem tanto, porque o preço é mais ou menos uniforme no previdenciário. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando o cliente fecha, ou depois que o cliente fecha, pergunta para ele: por que você me escolheu? Porque foi indicado pelo seu fulano? Ótimo. Se ele foi indicado pelo seu fulano, nós temos que dar uma ligação, no mínimo ligar para o seu fulano que indicou esse cliente novo, agradecendo pela indicação, tá? Grana não, mas agradecendo pela indicação, sim. Se ele puder indicar outros melhores, melhor ainda. Agora, se ele fecha porque você está mais perto do terminal de ônibus, é um ponto que você deve pensar em investir. Estou perto do terminal de ônibus, atrai cliente. Se ele fechou porque ele gostou do teu sorriso, porque ele gostou do teu atendimento, porque você é um advogado que teve paciência com ele, é nesse ponto forte teu que o cliente reconhece que você tem que investir. Porque vocês vão me perdoar, fazer marketing digital de forma desordenada, sem nenhum pensar sobre, é praticamente jogar dinheiro fora. Daí tu poderia falar só sobre marketing, aqui, fazer uma outra de marketing, mas é basicamente isso. Quer dizer, se você quer ter marketing, foque naquilo que o teu cliente, na razão pela qual o teu cliente te contrata. Basta a gente dizer, voltamos no exemplo do carro. Determinada montadora que existia no Brasil historicamente desde os anos 50 fecha as portas. E não, por quê? Porque ela decide que não vai mais, que não está mais no alvo dela vender aquele tipo de carro, que ela vai trabalhar só com carro importado de um valor agregado um pouco maior, porque ela lucra mais. Vende menos, mas lucra mais. Tá? Ela muda o core business dela, mas ela vai vender aquele carro para aquele determinado cliente. E talvez nunca na vida a gente tenha visto tanto carro da Ford andando na rua como agora. Se você começar a perceber, você vai ver o que tem de caminhonete da Ford por aí. Mais do que Ford K. Né? Não estou desmerecendo nem merecendo, só estou fazendo uma constatação de estratégia de venda, daí no caso de produto que essa montadora fez. Né? Faz sentido isso para vocês? Espero que sim. Né? E aí tem isso. No nosso valor pessoal que a gente dá para a gente mesmo, analisar as propostas que a gente recebe. Às vezes a gente simplesmente recusa qualquer coisa porque não está muito certo, não está muito justo, não estou entendendo. Né? Por que não analisar uma proposta que alguém do direito de família vem te fazer para a gente atender cliente junto no previdenciário? Né? Por que não analisar a proposta de que um colega te faz para você fazer parte, talvez, né? A gente tem o OAB vai à escola, o OAB vai à escola. Vocês têm aí em Ponta Grossa, não tem? A gente tem em Curitiba. O OAB vai à escola nada mais é do que uma possível vitrine em que você se coloca. Né? Agora, por que você não vai fazer isso? E por que você fala mal do outro que está fazendo, né? Então, tipo assim, vamos analisar tudo que vem para a gente em termos de negócio de uma maneira negocial, não emocional ou menos emocional, né? Também ser um pouco mais humilde, reconhecer que a gente não consegue fazer tudo. Dentro do previdenciário é muito difícil a gente fazer tudo. Se a gente for olhar para os grandes previdenciaristas, né? Os grandes previdenciaristas que advogam, de fato, né? Porque tem grandes previdenciaristas que são professores, grandes previdenciaristas que são juízes, grandes previdenciaristas que não advogam, grandes previdenciaristas, eu não sei se são grandes previdenciaristas, mas alguns previdenciaristas que se tornaram blogueiros, tal, é diferente. Mas se a gente pegar os grandes previdenciaristas que de fato advogam, você percebe que eles também têm nichos, que eles também nicharam dentro do previdenciário. Né? Regime geral é regime próprio, começa por aí. Então, a gente também tem que, às vezes, ser um pouco mais humilde e baixar um pouco mais a nossa voz e dizer o seguinte, cara, sobre isso eu não entendo. Eu não sei, talvez, fazer aposentadoria híbrida. Eu não sei, talvez, fazer um tipo de regime próprio da Guarda Municipal de Carambeí, poxa. Não sei como faz. Então, tem que buscar pessoas que vão fazer isso comigo ou até para mim, sendo remuneradas para isso, né? Saber investir o teu tempo naquilo que de fato vale a pena, porque tempo é algo muito precioso, é algo muito caro, tempo não volta atrás. Né? Nós estamos hoje aqui, todos nós,
dedicando o nosso tempo, quase 2 horas, me desculpem, agora que eu vi que são 10h50, mas esse tempo que a gente está aqui é um tempo investido, não é um tempo gasto, né? Tanto para vocês, mas também para mim. Toda vez que eu faço isso, que eu falo sobre isso, sobre esse tema, novamente para os colegas, para mim é investimento de tempo. Né? Então, eu sei que posso investir meu tempo nisso, e vocês também, porque a vida é feita de escolhas, mas aonde eu estou investindo meu tempo no escritório? Cara, estou pensando no conceito do ar-condicionado, estou fazendo procuração e contrato de honorários, estou preocupado em abrir e fechar a porta, mandar selo, mandar carta, porque tem que chamar os clientes para fazer justificativa dentro do escritório, né? Porque nem isso mais a gente tem feito no judicial, agora faz dentro do escritório, filma os troços. Enfim, aonde que está o meu verdadeiro gasto de tempo? Né? E também saber investir o teu lucro. Né? Aonde que, de fato, vale a pena eu pegar aquilo que eu lucro e colocar de volta no escritório para que o escritório cresça, para que o escritório aumente. Né? Tem coisas que vão valer mais a pena do que outras. Né? Então, como eu disse, um software de gestão tem que ter. Né? Ter um escritório bacana, bonito, eu também acho que tem que ter. Vai depender também, né? Daí é uma questão de gosto, mas daí também tem o cliente de previdenciário. Também eu falo sobre isso. Né? Ah, se você gosta de couro, laca, madeira, acho legal isso no escritório? Acho bonito, mas talvez se você tiver um escritório muito suntuoso, o nosso cliente de previdenciário pode se sentir um pouco constrangido de chegar lá. Né? Mas organizar o escritório, pegar o teu lucro e investir no escritório de volta para que ele aumente, para que ele cresça, para que ele se torne mais conhecido, fazendo um marketing justo e razoável, né, de forma profícua, é isso que eu quero dizer quando eu falo em marketing. Eu acho que isso é sabedoria, como eu disse, coloquei ali, né, o verbo é esse, o verbo é a sabedoria. Como eu sabiamente invisto o meu tempo, como eu sabiamente invisto o meu lucro, né? Então, claro que tem a questão de ócio criativo, claro que a gente tem o direito de ter lazer, claro que a gente tem o direito, e existe também para isso, do meu lucro eu gastar na viagem que eu quero fazer para determinado lugar, com minha família, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, né? Também faz parte, mas também ter isso pensado dentro do escritório, tá? E aí, finalmente, também, né? Eu não sou dinheirista, como eu disse, não ser nem tanto mercenário, mas não ser só missionário, eu acho que também é um equilíbrio da vida, né? Eu acho que o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Essa frase não é minha, mas eu acho que é algo que a gente deve pensar nisso. O dinheiro existe para nos servir, não para que a gente seja assenhorado, né? Não para que ele seja o senhor da nossa vida, né? E assim como o escritório, como eu volto no início da nossa fala, o escritório existe para nos servir, não para que a gente sirva o escritório. Então, eu acho que um pouco de bom senso, um pouco de equilíbrio, né, vem nisso. Eu desconfio de pessoas muito workaholics, eu desconfio de pessoas que ficam o tempo todo se auto-louvando pelo tanto de trabalho que tem, se auto engrandecendo, isso que eu quero dizer, também se auto-dizendo mega ocupadas. Eu tenho uma certa desconfiança. Eu acho que muito trabalho a ponto da pessoa só falar sobre isso e só reclamar pode ser uma fuga, num primeiro momento, uma fuga de casa, uma fuga de outros compromissos, uma fuga de uma realidade que se apresenta, né? Pode ser também uma dedicação muito exclusiva a isso, a ganhar dinheiro, a ter só dinheiro, né? A servir e não ser servido ao escritório. E também eu acredito que eu acredito que em boa parte dessa fala é também fruto da desorganização. A desorganização do escritório te leva a trabalho repetitivo, a não ter tempo, a não ter, né? Não ter, enfim, uma agenda organizada, os clientes, tá? E o segundo pensamento que eu também tenho, que também não é uma frase minha, né? Eu adaptei a frase, mas a frase no popular é ganhar dinheiro todo mundo ganha, saber gastar que é o segredo. E daí vem nessa sabedoria que eu digo do investimento, da onde eu vou gastar esse dinheiro que eu ganho. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu tenho pensamento liberal e eu acho que o que move a máquina liberal é justamente também o dinheiro com a aquisição de outros bens e produtos. Então, eu não tenho nada contra você ter coisas que te façam bem, um carro legal, um escritório legal, uma viagem bacana, educação de qualidade, enfim, né?
E acho que tem coisas que te fazem também tornam o escritório mais, como diz, né, mais apto ao trabalho, né? Eu sempre brinco, eu uso um mouse, mostrar para vocês, a Silvana me pediu uma vez, eu uso um mouse que é ergonômico, né? Não é um mouse que eu fico assim com a mão o tempo em cima, é um mouse que eu fico assim, ó. Então, doença do túnel do carpo, vocês devem saber o que que é, né? O meu mouse fica assim, eu fico com ele, não sei se dá para ver, né? Se eu estou conseguindo colocar para ver, mas é isso aí. Então, isso aqui para mim não é custo, isso aqui para mim é investimento. Ter um equipamento, um computador bom, não é custo, é investimento. Mas eu só posso ter isso quando eu tenho lucro, tá? Eu acho que era basicamente isso que eu gostaria de falar, assim, um panorâmico disso que a gente falou, que era a proposta, tributação, precificação, um pouco sobre um olhar mais detido sobre o financeiro do escritório, né? Não misturar, tentar evitar ao máximo, como a doutora Rafaela falou, dinheiro do escritório com dinheiro pessoal, que é dinheiro do escritório, separa, tenta ter conta separada, pelo menos, né? Se você não tem pessoa jurídica, mas tenta apartar numa planilha o que eu ganho do escritório, o que eu gasto para o escritório e o que eu gasto para mim, né? Dinheiro que entra do escritório está pagando gasolina do carro da esposa, do esposo. Dinheiro que entra no escritório paga a escola do filho. Não, o que tem que pagar a escola do filho é o teu prolabore. O que tem que pagar do financiamento do teu carro é o teu prolabore. Não é o dinheiro do escritório. Basicamente era mais ou menos isso. Peço desculpas, como sempre, pelo adiantado da hora. Eu sempre acho que vou conseguir falar pouco, mas eu não consigo. Vocês me perdoem. 1 hora e pouquinho aqui. A gente começou 9h15, né?